Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora mais uma edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, a deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil. Boa tarde, deputada, é um prazer recebê-la. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. Aliás, mais uma vez não, aqui nessa casa é a primeira vez, né? A gente sempre bateu papo onde você esteve, é muito importante e é um prazer estar aqui. Muito obrigado, deputada Solange Freitas. Também participa do programa de hoje o colega jornalista Mário Jorge de Oliveira. Mário Jorge, muito obrigado, colega à época do jornal A Tribuna e um especialista também na área política. Mário, é um prazer recebê-lo aqui, boa tarde. Obrigado, Chico, prazer é meu. Boa tarde, né? Boa tarde aí ao pessoal que acompanha o programa, aqui em companhia da deputada. E vamos lá, né, para os desafios desta... Sem dúvida. Mas muito hoje bem. 3 jornalistas aqui. Pois né, 3 jornalistas aqui presentes, muito bem. É ótimo conversar sempre com colegas jornalistas. E nós vamos começar por uma pauta nacional, que trata exatamente de um tema importantíssimo, que é a reforma tributária, tão sonhada há tanto tempo e que agora foi sancionada pelo presidente Lula. Vamos ver o VT, por favor. Uma assinatura transformou em lei as novas regras tributárias do país, construídas a muitas mãos. O texto sancionado hoje prevê a devolução de 100% da futura contribuição sobre bens e serviços e de 20% do futuro imposto sobre bens e serviços nas contas de luz, água, gás e telefone para pessoas de baixa renda. Os remédios terão alíquota zero ou uma redução de 60% na alíquota geral. Haverá cobrança do imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, devolução de tributos para famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. O chamado cashback deve beneficiar 94 milhões de pessoas. A cesta básica, com cerca de 40 produtos, como arroz, feijão e leite, vai ter alíquota zero. Outros alimentos vão ter redução de 60% das alíquotas. Estamos falando no aumento da renda num prazo longo, não é do dia para a noite, mas num prazo de 10 a 15 anos, estamos falando no aumento da renda maior de 10%, além do que cresceria o PIB de todos os brasileiros por conta dessa reforma tributária que está sendo aprovada, e estamos falando de um sistema mais justo do que atual, porque desonera mais os pobres e onera mais os ricos, ao contrário do que acontece hoje. Por recomendação da equipe econômica, o presidente Lula vetou alguns trechos da lei, como o que isenta fundos patrimoniais e de investimento. Os vetos ainda serão discutidos pelo Congresso. Esta é a primeira norma que regulamenta a reforma. Ao menos outros 3 projetos precisarão ser votados antes das novas regras entrarem em vigor em 2027, incluindo a definição das alíquotas. Aprovada no final de 2023 pelo Congresso, a reforma unifica 5 impostos em 2 de valor agregado, o CBS federal e o IBS para estados e municípios. O último relatório do Banco Mundial coloca o atual sistema tributário, que deixa de vigorar, entre os 10 piores do mundo. Entre 190 países avaliados, nós ficamos na posição 184, ou seja, só tem 6 países com um sistema tributário pior do que o brasileiro. Fazer o que nós fizemos num regime democrático, com um Congresso onde o meu partido só tinha 70 deputados e 9 senadores. Fazer isso com imprensa livre, com sindicato livre e com empresário podendo falar o que quiser, demonstra que a democracia é a melhor forma de governança que existe no planeta Terra. Muito bem, está o VT, as considerações do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, e já temos reforma tributária. Qual é a avaliação que você faz, Solange? Vai suscitar ainda muita polêmica, sobretudo em relação aos vetos. Mas qual é a avaliação que você faz? Você acha positiva? De uma forma geral, sim, ela é positiva. A reforma tributária já deveria ter acontecido há muito tempo no nosso país, né? Ela foi amplamente discutida e mesmo assim, ainda até hoje, né, mesmo a reforma acontecendo, ainda tem uma divisão ainda muito de opiniões dentro do próprio sistema, né? A gente vai ver na prática agora como isso vai acontecer, né? Como o próprio ministro falou, né, uma previsão daqui 10 anos, né, de realmente aumentar a renda da população. A população não estava aguentando mais chegar no supermercado
supermercado e comprar um arroz assim caro. Não sei nem caríssimo, como, né? eu não sei como com salário mínimo a população sobrevive, eu não sei. De verdade, eu não sei como consegue sobreviver. Uma família comum de pai, mãe, 2 crianças com salário mínimo, eu não sei como eles conseguem sustentar a família, infelizmente. A gente torce para que dê certo na prática, né? Mas ainda tem muita polêmica, né? Os estados e municípios tinham muita preocupação com a reforma, né? Por causa da devolução, né? Desses impostos para o sistema, né? Funcionar, né? Não podia ficar atrelado ao governo federal. Então, assim, vamos ver como vai acontecer na prática. Principalmente a questão da receita, né, Mário? Porque evitar que volte aquela política do chapéu na mão. Ou seja, ter que recorrer ao governo federal para pedir algum dinheiro, etc. e tal. Mas, por outro lado, a questão da alíquota zero para itens importantes da cesta básica também é um avanço. Não, e um detalhe aí, medicamentos, por exemplo, que não vão ter alíquota zero, terão uma redução de 60%. Sim. Eu acho que isso é importantíssimo. Veja, Chico, há quantos anos não se debate a questão da reforma tributária no país? Então era preciso fazer, era preciso fazer alguma coisa em algum momento. Esse momento chegou aos trancos e barrancos com o Congresso que nós temos, né, que é bem hostil a este governo que está aí, mas isso é fruto da atual conjuntura política que nós temos. Agora, como a Solange falou, a deputada Solange falou, e o próprio ministro falou, né, o secretário da Receita, só daqui a 10 anos que a gente vai sentir. Então, mas era preciso ter um início. Começar, né? Era preciso começar. Então, assim como a reforma tributária, outras reformas que também precisariam de reforma política, não é? Agora, a reforma tributária ela é importante porque ela impacta no dia a dia das pessoas. É verdade. Não é? Ali é no supermercado, é no transporte, enfim, acho que em tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Porque às vezes está muito bagunçado, viu, Chico? Eu vou dar um exemplo do remédio que eu tenho que tomar. Eu tomo um anastrozol, que é um remédio porque eu tenho que tomar durante 5 anos por causa do câncer, né? Então, e atualmente eu nem consigo encontrar direito o remédio nas farmácias e com um aumento assim absurdo. Eu cheguei a pagar em alguns deles R$30 por mês, eu vou na farmácia, às vezes está R$500. Meu Deus. Então, assim, tá meio bagunçado, né? As pessoas fazendo o que querem, precisa ter uma regulamentação. Você vai no supermercado, você já vê. Sim. Outro dia estava, até disse aqui no programa, o quilo do A100 custando R$46. Como a família vai comprar? É demais. É absurdo. Chega um absurdo. Vamos ver se agora as coisas se equilibram um pouco mais e voltam ao que... E tem um detalhe, né, Chico? Claro. É assim, aquela coisa, quando você fala, mas veja, a economia explica, os técnicos explicam. Mas, por exemplo, aí não é uma questão de ser leigo ou não em economia. Porque você vai lá no supermercado, você vê o preço do produto no outro dia, como assim, eu não posso comentar porque eu sou leigo em economia? Eu estou vendo na prática como é que isso funciona, não é? Então, assim, essa coisa de você não comentar porque você não entende do assunto é extremamente relativo. Segurança pública, por exemplo, também, né? Eu não sou um especialista em segurança, mas eu sinto no dia a dia, eu sinto nas ruas, eu sinto quando um filho meu vai na rua, você entendeu? Ou a gente aí no dia a dia quando sai na rua, enfim. Né? Então temos que comentar, sim. E a gente não tem que aceitar. Eu acho que todos nós, por exemplo, como consumidores, quando eu vejo que o meu remédio está caro desse jeito, eu não compro. Aí você fala, você tem um bom salário, você pode comprar. Não, eu não vou comprar. Eu não vou aceitar que aquela empresa, ela faça isso com a gente, porque me prejudica todas as pessoas que precisam do medicamento. Então, eu não compro, eu vou batalhando, eu pesquiso na internet. Já fiquei um dia sem tomar o remédio, porque eu falei, não vou comprar nesse valor. A gente tem que fazer isso, viu lá, uma marca de arroz, de feijão, mas, cara, a gente não pode comprar, a gente não pode aceitar esse abuso. Muito bem. Vocês falaram agora que precisava começar no caso da reforma tributária. E, sem dúvida nenhuma, pelo menos começou. Foi dada a largada, já é alguma coisa. Mas isso me remete ao seguinte, deputada. E quando é que começa, afinal, a terceira pista da imigrante? Porque essa é outra novela, outra necessidade da nossa região, do Porto de Santos. Mas, Chico, eu acho que a nossa região hoje, ela tem representação, lutando, pessoas lutando, nós, e eu falo nós todos, nós deputados, nós jornalistas, a população de uma forma geral, nossos representantes, os prefeitos, governo do estado e governo federal, querendo ser o pai das obras, grandes obras aqui da Baixada, por isso que eu acho que vai acontecer. A terceira pista da Imigrantes é uma luta que eu também entrei desde o início do meu mandato, fiz várias reuniões.
Os empresários do Porto me procuraram, as pessoas ligadas ao Porto me procuraram, Solange, a gente está pedindo para o governador, mas parece que ele não está vendo a importância da terceira pista. Aí conversei com o governador, fiz uma audiência pública em dezembro de 2023. Nesse dia, na audiência, o governador anunciou que iria pedir para a Ecovias fazer o projeto. Aí eu criei a frente parlamentar para todos nós acompanharmos como está o andamento disso, dar sugestões para a população poder dar sugestões também, e deu certo. O governador pediu para a Ecovias está desenvolvendo o projeto. Na última reunião que eu fiz da frente parlamentar... Já foi anunciada, inclusive, a obra, né? E foi em dezembro, na reunião da frente parlamentar, a Ecovias anunciou o projeto, só não deu desenho porque ainda não tinha sido concluído. Ele anunciou há 10 dias como vai ficar o projeto, né? E agora, em março, eu devo fazer uma outra reunião para a gente mostrar para as pessoas, conversar com a Ecovias, com o governo, com a população, o que a gente podia melhorar. As obras complementares precisam ser realizadas, há um acordo para que isso aconteça. Então, assim, Chico, eu realmente acredito que vai sair a terceira pista. 2031, Mário. Ótimo. Daqui a 6 anos a previsão de entrega. Infelizmente demora mesmo. Não demora. É uma obra difícil, claro, complexa. Não tem como adiantar. A gente vai, fala para a Ecovias, fala para o Estado, não tem como adiantar, acelerar o projeto. Não tem mesmo. É muito complexo. Imagina acelerar um projeto desse, depois acontecer uma tragédia, né? Então não dá para acelerar. O importante é começar. O importante é começar, é isso. Não, e a gente vai desafogar, por exemplo, a Anchieta, né? Porque você tem a segunda pista, né? Ali da Imigrantes, que descem só carros de passeio, por exemplo. Essa daí, se não me engano, ela vai ser para caminhões e ônibus. Caminhões e ônibus. Então, e você dá uma desafogada e melhora até em termos de segurança, por exemplo, a Anchieta, quando você tem que descer pela Anchieta. Então, é sempre uma alternativa. E eu lembro bem que se discutia há algum tempo, você deve ter discutido também, o Chico, certamente, se falava de uma construção de uma pista da capital até Itanhaém, lembra? Parelheiros. Tem também projetos para tanto. Uma série de projetos assim. Agora, eu acho que, em se tornando viável, vai ser um ganho fundamental para a cidade em termos turísticos de visitas. Porque a gente vai liberar uma Anchieta, né, de certa forma. E para o gargalo Porto de Santos. Né? E essa nova pista vai permitir, inclusive, a descida de ônibus. Exatamente. Sim, ela foi feita para isso. O declive é menor. De 4%. Ela foi desenvolvida para isso. A gente até estranhou na hora que a Ecovias explicou. Essa pista ela foi feita para caminhões e ônibus. Perfeito. Não que os carros de passeio serão proibidos, vão poder transitar. Claro. Mas ela foi projetada e pensada para esse tráfego de caminhões e ônibus. O que é importante. A Anchieta é muito perigosa. Ela pode ser reversível. Então, ela vai... Que nem a gente está acostumado aqui, né? Alguns momentos vai subir, outros momentos vai descer. Eu achei, assim, até pouco, assim, uma pista com 2 faixas apenas, né? A gente já imagina uma nova pista, 4 faixas. Infelizmente, não vai ter. Mas eles disseram que com isso vai aumentar em 140%, né, a mais para esse trânsito pesado. Exato. Né? Sem dúvida, é fundamental. Tendo em vista o Porto de Santos, 15 mil caminhões por dia chegam ao Porto de Santos, passam por aqui. É preciso e é importantíssimo que essa obra comece o quanto antes. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje a deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil, e o colega jornalista Mário Jorge de Oliveira. E agora vamos tratar de um tema que tem afetado a nossa região, principalmente Guarujá, Santos e as praias do litoral, que é o norovírus. E há muita discussão em torno disso, a qualidade da água, enfim, o que teria acontecido. E, nesse sentido, objetivando que o turismo não fosse tão afetado nessa temporada de verão, o prefeito de Guarujá, Farid Madi, teve uma atitude inusitada. Vamos ver no próximo vídeo, por favor. Estamos aqui em Praia de Pitangueiras, aproveitando o mar hoje. Praia linda, maravilhosa. Guarujá, a cidade que está sempre pronta a receber todos. Venham para cá, vocês vão ser todos muito bem recebidos.
Pois é, o prefeito do Guarujá, Farid Madi, bebeu água do mar para provar que a água está boa, com qualidade. Deputada Solange Freitas, o que a senhora acha dessa atitude do prefeito no sentido de estimular o turismo, garantir que os turistas continuem vindo para o Guarujá? Sendo bem sincera, eu achei um absurdo, porque a gente não bebe água do mar. Pois é. E a água do mar tem muitas impurezas, então não dá para beber uma água salgada e nem beber água do mar. Eu acho que ele se empolgou ali, o prefeito, quis ser blogueirinho, quis fazer algo que chamasse atenção e chamou, mas chamou atenção para o lado ruim, né? Porque os especialistas falam, não pode fazer isso nunca. Os infectologistas dizem que isso está errado. Não tem como. Então, sendo bem sincera, o prefeito Farid mandou mal nessa, beber água do mar. Ele tomar um banho de água do mar, tudo bem. Vai lá. Né? A praia estava própria para o banho, porque a gente sempre ouviu e sempre ouve que choveu, você tem que ficar 24 horas sem ir tomar um banho de mar, entendeu? Ali não tinha chovido 24 horas, a praia, aquela praia acho que estava balneável, tomar um banho de mar tranquilo. Agora beber água não foi um exemplo pouco muito demais, bom, não, Mário? foi. Eu acho que ele exagerou no populismo. Não é? Isso lembra alguns casos que ocorreram também. Em 2022, por exemplo, se não me engano, um ministro indiano, sabe que os rios na Índia, por exemplo, não foi o Ganges. E ele, para provar que o rio as águas estavam boas, ele tomou água, né? Ele foi internado. E mais recentemente, agora nos Jogos Olímpicos, né? no Rio Sena também, houve atletas que passaram mal, enfim. E essa campanha agora. A prefeita até nadou para ver que estava tudo bem. O que o prefeito fez, a rigor, é um desserviço, não é? Porque deixa na mão de especialistas para analisar. Ele, por exemplo, ele podia só, enfim, reafirmar, né? O que os especialistas estão falando. Ele não é especialista, não é? Claro. Agora me vem e toma uma água daquela que não é recomendada, ninguém toma água salgada, né? Enfim, a não ser que seja para alguma, sei lá, não vou nem falar. Mas enfim, eu acho que ele exagerou no populismo. Uma terapia aí, qualquer alternativa, qualquer coisa assim. Por favor, prefeito. Mas enfim, eu acho que realmente passou dos limites. E aí, isso tem razão da questão do norovirus, deputada, porque a partir do final do ano tivemos aí um surto do norovirus, que muita gente dizia no início que era uma virose, depois uma gastroenterocolite, e aqui mesmo, na minha opinião, até num furo nacional, os médicos Ricardo Aiden e Fábio Mesquita, que é subsecretário de Saúde em Guarujá, eles garantiram, até anunciaram aqui que havia uma grande possibilidade daquele surto não ser uma virose comum, mas sim de norovírus, e que se confirmou alguns dias depois pelo Instituto Adolfo Lutz. E tivemos essa situação de surto. Há uma grande dúvida ainda, deputado, se é questão da água, a Sabesp participou de reuniões, enfim. Essa é uma questão que todo ano, fim de ano, acontece nas praias, principalmente no Guarujá. Pois é, Chico, e todo ano a gente fica com a mesma resposta, sem resposta, na verdade, né? Por que as pessoas ficaram doentes? Todos os anos, como jornalista, todo fim de ano, a gente sempre fazia uma reportagem, as pessoas doentes, com diarreia, e que é a água, é o banho de mar, é a água da Sabesp, e até hoje a gente não tem essa resposta. Nesse ano, qual foi o diferencial? Eu acredito que a infecção se deu muito rápido e muitas pessoas ao mesmo tempo. Sim, 8 mil pessoas, por exemplo. Então, foi muito rápido, né? Nos outros anos, a gente via uns dias a pessoa ir lá doente, no outro dia tal, eram menos pessoas, mas a mesma consequência, né? As pessoas passavam mal, com febre, diarreia, os mesmos sintomas, muito parecidos, né? E a mesma coisa. O que eu acho, assim, eu acompanhei esse caso desde o início, desde que começaram a surgir os primeiros casos, eu fiz várias reuniões online com a Sabesp, com a Olívia, superintendente, todas as denúncias que chegavam para mim de esgoto na praia, eu encaminhei para a Sabesp, a minha equipe foi até o Guarujá, gravou em vários lugares onde as pessoas denunciavam, a maioria não era esgoto, na praia não era esgoto, e as pessoas falam, você está defendendo a Sabesp? Não estou defendendo a Sabesp. Sim. A gente mandou para a Sabesp, os técnicos foram até lá e não era esgoto. E eu explicava, mas o que era então?
A Sabesp explica o seguinte: quando tem muitas chuvas, aquela água que vai para o canal acaba acarreando, trazendo a sujeira de dentro dos canais, e por isso fica o mau cheiro. Agora, tinham denúncias assim, de esgoto nas ruas, não na praia, nas ruas, e aí a gente encaminhou para a Sabesp, eles mandaram as equipes lá, e esses problemas foram resolvidos. É claro que tem muito esgoto nas praias, claro que tem. As praias estão sempre, muitas vezes, sem condições de balneabilidade. A CETESB faz análise, a gente sabe, entra no site, sabe quando a praia está própria ou não. A gente sabe, choveu, não vai para a praia. No dia seguinte, não toma banho de mar, que a praia não está em condições de uso para você pode pegar alguma doença. Agora eles fizeram as análises e que não é da água. Mas o meu entendimento, na próxima temporada, a gente tem que analisar a água antes. Vamos analisar do Natal até o Ano Novo, todo dia. Vamos fazer uma análise tanto das praias quanto da água da Sabesp, para a gente ter certeza se não é esse o problema, entendeu? Porque senão todo ano, no ano que vem, você vai ver. Você pega, grava esse programa, a gente vai estar no ano que vem falando a mesma coisa. E se você pegar no passado, todos os anos a gente falou sobre isso. Mário, você cobriu muito isso, né? Bastante. Bastante é o que a Solange falou. O excelente da Solange é que é assim, além de ser deputada, ela é jornalista. Então, ela tem mais ou menos a visão, ou uma boa visão do que acontece na região nesses períodos, não é? E está lá para cobrar as pessoas devidamente. Agora, não foi só um problema em Santos, isso aconteceu também no litoral norte. Sim. Em Maresias aconteceu, e outros, eu estava ouvindo em outros estados também. Também a Rádio Bandeirantes, e havia ouvintes comentando que estavam no interior do estado e que também tiveram esses sintomas, né, em alguns casos. O prefeito de Sorocaba falou isso exatamente. Também. Então, como é que a gente faz? Agora, essa iniciativa é boa, essa experimentação. Vamos fazer antes e depois para checar o que é. Sim, eu pensei nisso nesse surto, porque todo ano é a mesma coisa. Então, aí analisou a água depois. Depois não adianta, você tem que analisar a água durante esse processo. Então, a gente sabe o que vai acontecer fim de ano, 31 de dezembro, 1º de janeiro vai acontecer. Então, começa a analisar a água desde Natal, que aumenta o movimento. Todos os dias, né? Vou fazer essa sugestão para o governo do estado. estado. É o método experimentar, que a medicina faz. Ela faz com um grupo que toma medicamentos e um grupo que não toma medicamentos. Então, é basicamente isso. Então, aí a gente vai acompanhando a evolução, né, do problema e tentar chegar a alguma Porque nesse surto, Mário, Solange, houve, ao que se sabe, infelizmente, um óbito. Sim. De uma turista que estava no Guarujá e que faleceu no interior, vítima do surto, que não se sabia naquela época do que seria. Mas, de modo geral, as demais pessoas que foram acometidas pelo norovírus, em 2, 3 dias conseguiram se recuperar. Sim. Felizmente. Tem gente que ficou só um dia. É mais a questão de vômitos, diarreia, mal-estar, de modo geral. Mas também tem o seguinte, as pessoas muitas vezes, né, Mário, abusam muito nessa época de alimentos gordurosos e muita bebida, isso pode provocar o calor pode provocar um mal-estar e de repente. E o detalhe, você vai, por exemplo, para uma unidade. A minha filha, ela teve também essa que chama de virose, porque virose é tudo, né? Foi à praia? Tudo é virose. E ela foi à praia? Não foi à praia. Não foi à praia. E qual a opção que nós tivemos? Não ir a uma unidade de saúde, porque lá já estava superlotado. O que é razoável pode ficar pior. Não é? Então, é melhor, a gente vai acompanhando, vai monitorando. Porque a contaminação é muito rápida pelo ar, né? Então, você está num ambiente onde muitas pessoas estão doentes, né? Sim, E o quadro pode se agravar. Então, é isso que muita gente se tratou até em casa, né? Se hidratando, enfim. Mas os médicos falaram isso, né? Você precisa fazer o quê? Se hidratar. Agora, se os sintomas ficarem mais graves, aí tem que procurar uma unidade de saúde. Exato. Muito bem. Eu acho que, pelo menos, essa questão está sendo basicamente equacionada. Ainda temos uma temporada, vai até tem o carnaval. Tem o carnaval, que é outra preocupação, porque o carnaval vamos vamos analisar a água no carnaval. Já começa agora. Já começa a analisar. Você já sugeriu isso à Sabesp? Não, tive essa ideia agora também. Então, olha aí. Que a gente está conversando. Vou sugerir. Eu vou mandar um ofício para o estado da Sabesp e vou sugerir. Vamos analisar a água. Na verdade, a gente tem que sugerir para o governo do estado, né? Para analisar a água. A CETESB vai analisar com mais todo dia a cidade, durante todos esses dias do carnaval, e vamos ver. Solange, isso tem a ver, na sua avaliação, alguma coisa com o processo de privatização ou não? Não. Nada a ver. O que tem a ver é com a falta de investimentos do passado.
Porque a gente privatizou agora, é recente, então não dá para a gente ver as consequências de hoje, da falta d'água, que é um absurdo a gente ainda ter falta d'água, do problema de esgoto em várias regiões, e a falta de investimentos do passado. Então a gente cobra, e a gente tem feito isso. Lá na Alesp a gente vai acompanhar, até porque nós aprovamos a privatização. Então eu acho que a gente se sente ainda mais comedido, assim, com mais vontade de cobrar a Sabesp, de acompanhar. Por isso que, desde o início que teve esses casos, eu fiz questão de todos os dias mandar as informações para a Sabesp, e eu tive todos os retornos de todos os casos que eu encaminhei. A Sabesp deu uma devolutiva, e onde era esgoto, ela foi lá e resolveu o problema. Então, assim, a gente precisa acompanhar, fiscalizar, e para fazer também com que o que a gente votou lá e aprovou na questão da privatização da Sabesp, que a empresa cumpra. Seja cumprido, né? Exatamente. Isso é fundamental. Por isso que é bom ter um repórter, um jornalista. Sim, tem que ter. É verdade, assim, o sangue de jornalista me ajuda muito ajuda, no meu mandato. Funciona, É sangue nos olhos mesmo. Não pode deixar, não pode perder esse pique, né, Solange? Porque hoje eu estou como deputada, mas jornalista você é a minha vida inteira. Vai ser a vida inteira. Muito bem, deputada Mário, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a situação de Peruíbe, em razão das enchentes que atingiram e afetaram aquele município. Voltamos já. Muito bem, de volta com a Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, a deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil, e o colega jornalista Mário Jorge de Oliveira. E agora nós vamos ver um outro VT sobre a situação que também preocupa muito aqui na nossa região, que foram as enchentes no município de Peruíbe. Vamos ver, por favor. A Prefeitura de Peruíbe decretou situação de emergência. A medida, que já foi homologada pelo governo do estado, facilita a tomada de ações para restaurar a normalidade. Foram instalados 3 abrigos em escolas da cidade para oferecer atendimento médico, alimentação e acolhimento. A Defesa Civil e o Fundo Social do Estado de São Paulo enviaram 4 caminhões com água, alimentos e kits de higiene. Quem quiser doar pode levar os itens para o Fundo Social de Solidariedade. Pois é, mais um caso de enchente aqui na nossa região, nessa época do ano, e, evidentemente, trazendo muita preocupação lá para o litoral sul. Solange, como deputada, você atuou nessa questão, né, nesse problema. Quando começou a ter os casos mais graves, né, logo no começo, aí eu fui até Peruíbe e fui conversar com o prefeito, né, para ver como eu poderia ajudar, como eu poderia contribuir. A gente faz esse caminho também, essa interlocução com o governo do estado é muito importante, né? Não só eu, outros deputados, sim, claro. Quem fizer isso, é importante essa união de forças, né? Mas eu sempre prefiro estar, quando eu posso, eu prefiro estar no local. É a visão, né? Da repórter, tem que ir lá, exatamente, tem que ir no local dos acontecimentos, né, Maria? Fui repórter minha vida inteira e eu não era de estúdio, eu era da rua. Da rua, né? Então eu estava sempre na rua junto com as pessoas. E a gente sabe o quanto a nossa presença é importante, seja como repórter, seja como deputado, seja como uma pessoa que quer ajudar aquelas famílias, né? Claro. E você vê de perto o que elas estão precisando. Aí eu fui até lá, conversei com o prefeito, participei de uma reunião do gabinete de crise, né? Formou um gabinete de crise ali, ele chamou o secretariado e a Defesa Civil do Estado esteve presente e o Corpo de Bombeiros também, para tomar as ações para acolher essas famílias, imediatas, né? Então, foram discutidas essas ações e nessa reunião eu conversei com o prefeito para a gente agilizar o que pode ser feito. A gente está amenizando o sofrimento naquele momento, mas a gente precisa pensar no futuro, né? Sim. Quantas vezes, como jornalista, eu fiz reportagem em Caraguava, Caraminguava, os bairros onde as pessoas ficavam debaixo d'água e a situação se repete quando tem as fortes chuvas. E eu não sei o termo, eu não lembro o nome do termo, mas a Defesa Civil explicou que uma nuvem ficou em cima de Peruíbe, um pedaço de Itariri, né? Eu tentei ajudar Itariri também, durante muito tempo. Então, essa nuvem ficou lá, a Defesa Civil do Estado avisou Peruíbe, olha, se protejam, tomem os cuidados necessários, porque vai chover demais aí, né? A nuvem vai ficar em cima de Peruíbe por um bom tempo e ficou, né, causando toda essa tragédia.
Conversei com o prefeito, ele falou assim, Solange, você não consegue uma reunião com a CETESB? Falei, então eu vou tentar, porque assim, tem um plano de desassoreamento nos rios da Baixada, um plano específico, que a gente pode já começar a pedir para começar logo, né? E por Peruíbe, que é o que está precisando. Aí nós fomos na segunda-feira, fizemos essa reunião com o presidente da CETESB, ele foi muito solícito, explicou o que a gente precisaria fazer para poder acelerar esse processo, né? Para ver se precisava de alguma autorização, alguma liberação da CETESB para o desassoreamento, e as máquinas já começaram a chegar, né? Então eu fico muito feliz, porque a nossa luta, a gente consegue ajudar a amenizar. A gente vai resolver? Não, mas ameniza. Claro. O desassoreamento do Rio Preto vai começar provavelmente no fim de semana, as máquinas já estão lá, e isso vai amenizar, não vai acabar com os alagamentos, sim, claro, mas vai amenizar, porque quando você tira, né, os sedimentos do fundo do rio, sim, tem muitos sedimentos, de lama, então dá mais vazão, porque com a maré alta e chuva forte, o rio enche e não adianta, extravasa. Agora, se o rio não tiver com aquela sujeira toda, vai escoar mais rápido, né? Vai baixar mais rápido também, e as famílias não vão perder tanto, né? Acho que a gente vai conseguir diminuir muito. Então, assim, eu fico muito feliz, e com o trabalho a gente consegue ajudar as pessoas de verdade. Muito bem, deputada. Aliás, isso mostra, né, Mário, o seguinte, que o trabalho dos deputados é fundamental nesse sentido, a questão até de emendas parlamentares, destinando recursos, mas a gente observa a ausência e a omissão do CONDESB e da Agência Metropolitana, que no passado tinha uma atuação até respeitável, mas que de uns anos para cá isto se perdeu. Ou seja, não se vê mais o papel do CONDESB, quer dizer, fica o deputado resolvendo essas questões importantes, mas que o CONDESB tinha essa finalidade, né, de resolver os problemas comuns, né, que exigiriam soluções comuns. Pois é. Não se vê isso. É aquela história, não é para ser provocado, é para ele tomar a iniciativa. Sim. Não é porque não é problema nosso, eu só vou agir se alguém nos provocar, nos consultar. Não, ele tem que agir. Até porque esses fenômenos são cada vez mais intensos, né? A gente sabe disso, acho que todo mundo está falando pelo aquecimento global. Vou dar um exemplo, eu estava, acho que foi em 2023, eu estava em São Sebastião naquela chuva, foram 600 milímetros de chuva numa noite só, eu estava lá. Que, aliás, foi uma comemoração muito grande, porque era a minha primeira vez trabalhando em jornal, que eu teria um feriado prolongado. Quem trabalha em jornal sabe que você não tem. 5 dias de carnaval, 10 dias, não tem. É um dia ali, o carnaval, 5 dias, a gente pega um dia, não é? Divide, né? Exatamente. E você fala para todo mundo, olha, você está aí, vai aproveitar o feriadão, mas você não. Mas enfim, faz parte do ofício. Sim. E a gente estava lá em Marizias. Marizias até que não sofreu tanto. O condomínio onde nós costumamos ficar, ele alagou, porque tem um rio que passa do lado. Até aí tudo bem, né? Agora, o restante da cidade, a gente viu o que aconteceu. Aliás, estava no começo do governo Tarcísio, o governo Lula, os dois foram lá, houve aí uma união de forças que eles arrumaram, eles tiraram as obstruções das rodovias até de uma forma muito rápida. Eu sei que eu sairia de lá numa quinta, eu fui sair só no sábado, não é? E a gente viu o que aconteceu, as perdas ali nas áreas de encosta, que a gente sabe que não pode ocupar, mas é uma questão social, é uma questão complicada. Isso que a Solange falou, a gente vai cobrar das autoridades, do governo do estado, das prefeituras e o CONDESB, que ao menos mitigar o problema. Resolver talvez seja mais complicado, ainda mais nessa fase aí de fenômenos intensos, né? É verdade. Solange, e o CONDESB? Então, funciona, não funciona, voltou a funcionar, enfim, a AGEM, porque no passado nós tínhamos reuniões importantes no CONDESB, havia uma ação das prefeituras pensando na região. Afinal, nós somos uma região metropolitana de direito, mas não somos uma região metropolitana de fato. Olha, como jornalista que acompanhei as inúmeras reuniões, eu também sempre ficava com o pé atrás, mas como jornalista você não dá opinião, né? Depois eu fiquei um tempo participando ativamente do CONDESB e da AGEM, né, no governo do estado, fiquei alguns meses, mas eu vi que é difícil. E depois eu vi que não vai. Não vai. É mais oba-oba do que outra coisa. Outra coisa. Eu acho. Minha opinião sincera. Hoje eu estou muito sincera. É uma fogueira de vaidades, né? De repente. Mas, concretamente, eu sempre cito um exemplo, deputado Mário, de que a região não foi capaz de criar um selo
Metropolitano de Turismo. E estava lá tudo pronto. Estava tudo pronto. Quer dizer, E o plano de mobilidade, que vieram recursos de fora do Brasil para fazer o plano de mobilidade. Quando eu estava lá, ele estava sendo executado. E depois, cadê esse plano? Disseram que está pronto, mas eu não vi nada acontecer. É o cada um por si, né? Os municípios não te vira aí, entendeu? Mas o curioso é assim, nós temos um comportamento, como cidadãos, muitas vezes, muito mais metropolitano. Você fala em São Vicente, mas isso é uma coisa normal. É uma cidade aqui do lado, você vai para Praia Grande. Isso não acontece na esfera política, né? E veja, acontecer, como o Chico falou, há algum tempo atrás, mesmo havendo partidos diferentes aí ocupando as prefeituras. Isso hoje não acontece. Aí eu já não sei se é vaidade, ou esqueceram de mesmo interesses de partido, ou esqueceram também. do Condesb. É complicado. Porque antigamente o Condesb convidava secretários de Estado diversos que vinham a Santos participar da reunião do Condesb, onde ele era cobrado pelos prefeitos, pela imprensa ali, em reuniões na agência metropolitana. E, de repente... Mas é mais oba-oba quando vem um secretário de Estado do que uma cobrança efetiva mesmo. Porque hoje nem isso se vê. Sim. Nem isso. Mas tem que começar pelos prefeitos. É aquela que a gente falou, né? O secretário de Estado vem, ou o ministro vem, fica todo mundo disputando um lugar na foto ou isso. na imagem. Mas atitude se reúne aqui, vamos discutir os problemas comuns, tomem uma iniciativa conjunta. Enfim, porque nós, por exemplo, se a gente vê uma situação como o Peruíbe, a gente aqui, a gente pode fazer pouco, ou ajudar, mandando assim, mantimentos, roupas. E na esfera política, você não vê um prefeito, por exemplo, se mobilizando, tomando as rédeas. Tome as rédeas. Eu não sei quem é o presidente do Condesb hoje, mas tome as rédeas. Tome as rédeas. Vamos lá, olha, é o Caio Amado. Me parece que é o Caio Amado. Exato. Exato. Então, não precisa ser o Caio. O prefeito de Santos, o prefeito de Peru. Gente, vamos reunir agora, vamos discutir isso aqui, que isso aqui é um problema que afeta a mim, mas afeta todo mundo. Lógico. Por favor, né? Eu acho que a temporada é um tema que envolve segurança, que envolve saúde, como vimos agora há pouco, com esse surto de norovírus, a questão da segurança em toda a nossa região. Enfim, são temas fundamentais e todos eles de caráter metropolitano. Não dá para pensar, Santos resolve o seu problema e deixa São Vicente de lado e assim sucessivamente. Mas aí acontece de forma verticalizada. Por exemplo, você citou a questão da segurança, a Operação Verão. O governo do Estado, ele manda. Vai um contingente de policiais para cá, um para lá, outro para a cidade. Então, isso acontece na prática com o governo do Estado, mas é verticalizado, não acontece de baixo para cima, ou aqui de forma horizontalizada. Nós, digamos, as prefeituras discutindo o que seria importante isso em outras esferas, não apenas na segurança pública, né? Claro. Solange, essa questão da segurança é uma situação que preocupa a todos, né? Sobretudo a questão da violência registrada pela polícia, mesmo esse confronto permanente. Dia desses, no estado de São Paulo, um delegado de 30 e poucos anos, recém-nomeado, foi morto na rua. O vídeo mostra, ele entregou o celular, aí o cara percebeu que ele tinha um revólver, que era policial, e matou o policial, 30 e poucos anos. Olha, é uma coisa bárbara, quer dizer, é uma guerra civil que estamos vendo nas ruas, Solange. E que não adianta, a gente fala na questão da segurança, tem que ter reforço de policial, eles têm que ser mais valorizados, tem sim que ser mais valorizados, eles têm que ter mais estrutura, mas além disso, a gente tem que começar a corrigir os problemas para o futuro, né? Sim. A gente realmente não ajudar as crianças, os jovens, cuidar dessa questão social, só vai piorar, não tem jeito. Ou a gente cuida da questão social agora, das nossas crianças, para melhorar no futuro, porque senão a gente vai enxugar gelo. Pois é, realmente é uma situação extremamente difícil, a questão social é séria, e nós vamos continuar falando dessa questão. Tem alguns aspectos interessantes, que é o problema de habitação na nossa região. O censo do IBGE traz dados importantes sobre a Baixada Santista. 17% da população da nossa Baixada Santista vive em favelas. Hoje, na nossa região metropolitana da Baixada Santista, está aí um tema que deveria ser abordado pelo Condesb, mas não é, tá certo? E de todos os municípios da região, Guarujá é aquele que registra o maior número de pessoas em favelas, 106 mil pessoas, segundo o censo do IBGE. Nós vamos tratar desse tema no próximo bloco. Vamos para o rápido.
Muito bem, estamos de volta com Opinião e agora vamos para o último bloco do programa, que recebe a deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil, e o colega jornalista Mário Jorge de Oliveira. Eu queria, nesse bloco, como disse anteriormente, pessoal, a questão da habitação, porque esse censo do IBGE revela dados importantes nessa questão. Por exemplo, no Brasil, no Brasil nós temos 16 milhões de pessoas morando em favelas. Na Baixada Santista, nós temos 191 favelas registradas. E dessas 191, nós temos uma população de favelados de 313 mil pessoas na nossa região metropolitana. Sendo que desse total, 106 mil em Guarujá, representando 36%. É um número expressivo, é o maior número da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Diante desses números, deputada Solange Freitas, o que fazer? Olha, é muito triste que a gente fale do aumento de pessoas vivendo em favelas, mesmo a gente tendo inaugurado, eu falo a gente, a Baixada Santista, né? Inaugurado conjuntos habitacionais, tirando pessoas de algumas regiões, só que esse número, em vez de cair, ele está aumentando, então alguma coisa está errada, né? Claro. E o que está errado? As invasões que acontecem, que não tem nenhum monitoramento, infelizmente, as prefeituras têm medo de fazer esse monitoramento, as prefeituras têm medo de tirar as pessoas dessas condições, as prefeituras têm medo, os políticos têm medo de perder votos quando você não deixa invadir aquela região. Então, assim, eles pedem ajuda para o Estado não consegue ajudar. Eu já vi várias reuniões dos prefeitos pedindo para o Estado, nos ajudem a conter essas invasões que a gente não consegue conter. Quando você está do lado, você não consegue. O crime organizado está dentro dessas favelas. Então, assim, é muito complexo. Se a gente não melhorar a questão social, que a gente falou anteriormente, a gente não vai conseguir melhorar a segurança. Então, assim, os prefeitos, eles têm que ir para cima, eles têm que realmente fazer a contenção dessas invasões. O que vai acontecer em Cubatão, talvez, se for realmente feito de uma forma bem correta, vai dar certo. Que é fazer aquela estrada ao redor de toda a Vila Esperança. Se você realmente conter dessa maneira, você vai mostrar que dá para fazer isso, né? Mas aí vai ter que ter o outro lado, porque se eles não invadem do lado, eles invadem do outro. O que a gente tem feito, né? A gente tem tentado melhorar nessa questão de fazer mais conjuntos habitacionais, né? Tem um plano bem bacana em andamento em São Vicente, em Santos, que eu tenho acompanhado mais de perto, de aumentar o número de moradias em várias áreas. As pessoas são retiradas de lá e aquela área é feito um trabalho para não voltar novas invasões. O programa Serra do Mar lá atrás foi muito bom, porque em algumas regiões, como o Grotão, por exemplo, as famílias não voltaram porque foi feito um trabalho. Infelizmente, aquele programa parou, não deveria ter parado, deveria ter dado continuidade, não só em Cubatão, mas em toda a Baixada Santista, e parece que às vezes a gente está enxugando gelo, mas os prefeitos eles têm que querer resolver o problema. Tem que colocar pessoas nas secretarias que realmente queiram resolver. Em alguns lugares parece que não é isso. Em Cubatão, só para aproveitar a sua referência, há um número pelo IBGE, 36 mil pessoas morando em favelas em Cubatão. Mas a situação do Guarujá é um baita desafio, não, Mário? Para o prefeito Farid e sua equipe. Gigantesco, como a Solange falou, acho que são duas vertentes aí. A primeira é você conter as invasões, né? Você congelar. Eu lembro que Bertioga tinha um projeto que eles fiscalizavam até de helicóptero, se havia novas invasões. Esse é um primeiro. Agora, o segundo é que a realidade aí está, né? A gente tem aí esse número elevado de moradias irregulares, de gente morando na periferia. Parece que a Prefeitura de Santos tem o projeto Palafitas, que pelo menos vai regularizar. Sim, ali. Muito bacana. É bacana mesmo ali. Bacana então a gente projeto. espera que saia este projeto. Agora... Que avance, né? E que não haja invasão. Né? Já começou a obra. Já começou. Exatamente. Por quê? Porque essas pessoas também são milhares de pessoas, né? Ficam relegadas ali. É uma situação desumana. Outro dia saiu uma matéria, uma reportagem, se não me engano, na Folha de São Paulo, sobre a Vila Pantanal. Ali que é uma área de ocupação, né, irregular. E com essas chuvas também, não adianta, a água sobe, porque ali é uma área de mangue. Mas aí fica essa briga, a prefeitura ou o Sabesp, ou quem vai regularizar para fazer um trabalho efetivo. Por quê? Mas ali é ocupação, sim, mas tem 1.000 pessoas. O erro foi no Nascedouro, né, quando se permitiu.
ou quando se fez vistas grossas ali, como foi o caso da Fazendinha em São Vicente. Sim. E tal. Então, é Então, um problemão até hoje. exato. Agora, a situação aí está. Você vai fazer o quê? Jogar essas pessoas na rua? Não. Vamos tentar amenizar. É uma questão social importantíssima aqui. Eu costumo dizer que talvez seja um grande desafio do Brasil e da nossa região metropolitana. Esses dados são dados recentes do IBGE. A nossa região metropolitana da Baixada Santista, sempre tida como uma região de excelência, em termos de Brasil, tem 313 mil pessoas vivendo em favelas. Chico, o projeto Palafitas em Santos é uma ideia muito bacana, Sim. que se der certo, vai servir de exemplo para se desenvolver isso Pro em Brasil outras todo. regiões. É verdade. Foi uma ideia do prefeito Rogério, o governador Tarcísio abraçou, as obras começaram, no primeiro momento são apenas 60 famílias, mas se der certo, né, vai mostrar como que a gente pode resolver o problema onde já está invadido, não tem jeito, tem algumas regiões que está lá, invadido. Você vai conseguir tirar aquelas famílias de lá? E São Não Vicente vai. é do lado. Quer É dizer, do tá junto ali lado, no- é do lado. no Sambaiatuba. Se você conseguir resolver isso, amenizar, melhorar a vida das pessoas que estão nessa condição muito ruim, vai ser um grande avanço. Primeiro, você não vai conseguir tirar todo mundo. Então, não Sim, adianta que não vai. claro. Só está aumentando, essa estatística, infelizmente, só está aumentando. E muita gente não quer sair também. Né? Então, você tem que fazer, o que você faz? Você tem que melhorar a vida de quem está nesses lugares, mas evitar novas invasões. É verdade. Realmente, a questão habitacional é uma questão seríssima no país todo, né? E na Baixada Santista não é diferente. Fica aí, portanto, esse desafio para, especialmente, os prefeitos, né, recém-impossados, sobretudo o prefeito de Guarujá, que tem 106 mil pessoas morando em favelas. Muito bem. Um outro tema que também sempre gera muita discussão, muita polêmica, deputada Mário, é a questão da proibição agora de celulares nas escolas. Eu queria saber, Solange, o seguinte: nas escolas estaduais, as escolas estaduais que ficam, por exemplo, nas periferias, à noite, como é que as pessoas, os professores vão fazer, ou mesmo os diretores, para fazer valer essa legislação que proíbe o uso de celulares nas escolas? Chico, é um desafio muito grande. Nós, na Alesp, aprovamos recentemente esse projeto. Ele foi aprovado agora em nível federal, mas nós aprovamos no Estado. Antes era no Estado de São Paulo. Foi agora, em novembro, dezembro, nós aprovamos o projeto de lei. Eu fui relatora, inclusive, do projeto de lei que proíbe. Por quê? Os professores têm uma dificuldade muito grande. E a gente, por exemplo, se eu tiver com o meu celular aqui agora, se eu tivesse aqui do meu lado, Sim. eu estou no programa, acende aqui, eu vou olhar e eu já vou me distrair. Então, por exemplo, quando eu estou em reunião, eu deixo com a minha equipe, senão eu vou me distrair com o celular. E na escola, a mesma coisa. Assim, já é proibido o celular na sala de aula. Isso já é uma lei antiga. No Estado já tem essa lei, entendeu? Só que assim, se você deixa com o aluno aqui do lado, ele vai se distrair. Se ele vai vibrar, ele vai se distrair, ele não vai prestar mais atenção. Agora, como cumprir essa legislação? Porque aí, acho que do ponto de vista conceitual, ninguém discute. Realmente o celular é um problema na sala de aula. Mas como fazer valer essa lei? Então, o que a gente diz? Aí cada escola também tem que procurar a sua forma de fazer com que, onde vai deixar esse celular. Né? Tem umas sugestões, tem que regulamentar isso. Tem algumas sugestões de ter um espaço para colocar o celular num ambiente adequado, seguro, para ninguém mexer. Porque se você for deixar com um aluno, realmente ele vai usar. Ele vai fazer, Então você não vai estar ajudando em nada, porque a lei já existe, é proibido na sala de aula. A ideia é ele não precisar mexer no celular enquanto ele estiver na escola. Então que tenha um local onde esses celulares vão ficar e na hora da saída esses celulares serem devolvidos para os alunos, né? Então, assim, agora vai regulamentar, né? No estado de São Paulo também, porque a lei é recente, né? Que determina na escola, né? De uma forma geral, mas agora tem que regulamentar. Há uma polêmica muito grande, vai deixar um aluno sem celular, já tem mãe falando, se eu quiser falar com meu filho, mas assim, a gente nunca teve celular. Vamos fazer antes, né? Na nossa época não Assim, tá dentro da escola, se você tiver algum problema, você liga para a escola, né, e conversa. Não é melhor que o seu filho, realmente, o tempo que ele estiver na sala de aula, ele não preste atenção no que está acontecendo, para ele poder aprender mais, para ele não ter mais dificuldade. Então, é polêmico? Mas eu acho que é a melhor solução no momento. Sem dúvida, eu também acho.
Mário. Eu também entendo dessa forma. Aliás, os dois projetos do governo do Estado, ele prevê, o governo do Estado e o governo federal. O governo do Estado, se não me engano, ele prevê como se fosse uma estante, um armário para você deixar o celular. Você entendeu? Sabe como é que vai ser esse armário? Se ele vai ser com cadeado, você vai receber o cadeado. E o do governo federal, não. Você pode levar e colocar, deixar na mochila, não pode pegar. Como vai ser a fiscalização disso? Eu acho uma coisa complicada. Agora, para nós, assim, é uma coisa complicada. A gente foi criado sem esse tipo de... Agora, essa molecada que foi criada dessa maneira, as crianças já nasceram com o celular na mão ali, mexendo, não digo que nasceram, mas com 4, 5 anos, vai tentar comprar um presente para criança de 5 anos, 6 anos, não dá. Vou comprar um carrinho. Não, que carrinho? Comprar um jogo. Comprar um jogo, não vai. Não vai. Jogo é no celular. É um celular, é um joguinho. Então, é um desafio que a gente está tendo que enfrentar. A Noruega passou por isso. A Noruega, com seus elevadíssimos níveis de educação, eles perceberam, ano após ano, caindo o nível de rendimento escolar. Claro. E acho que é o primeiro mundo da educação. Ali, os países nórdicos, Noruega, Finlândia, Suécia, enfim. E eles perceberam isso, e eles também estão tomando esse tipo de providência. Então, é isso. Agora, a forma como a gente vai operacionalizar, onde vai deixar, como vai fazer, vai estar na mão do professor para fiscalizar? Não sei também, né? É uma coisa tão complexa. Muitas vezes no ensino médio, onde os jovens já têm mais idade, há muita violência nas escolas, sobretudo nas escolas à noite, escolas estaduais, periféricas. Essa é uma situação difícil. Mas sabe o que eu acho, Chico? Não é uma questão de fiscalizar. Existe a lei. Aí as escolas vão regulamentar, vai fazer um armário, cada aluno vai ter a sua chave, o seu cadeado ali, vai deixar ali, dar um exemplo do que vai ser feito. Assim. É importante a conscientização. O professor na sala de aula, se vai estar lá, não adianta a gente pensar em fiscalizar, que isso não vai existir. Não tem como. O papel da família também. Não tem. A família também, tem que ajudar, sabe? Tem que ajudar nisso, na conscientização. Agora não adianta você falar, quem vai fiscalizar? Não vai fiscalizar, não tem como. A Solange tocou um ponto importante hoje, é a questão da conscientização. Você criar uma cultura, porque a gente viveu assim. Evidentemente que alguém vai olhar e tal, como tinha o inspetor de aluno, né, o coordenador e tal. Mas a conscientização, a criação de uma cultura é fundamental. Sim, e cada escola acho que vai encontrar o seu caminho, né, para poder ajudar e servir de exemplo para outras, né, quem sabe, né. Tomara, deputada Solange Freitas, olha. Nós teríamos muito mais a conversar, mas vocês sabem, nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Gostaria muito de agradecer a presença, a participação da deputada estadual Solange Freitas, do União Brasil. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui batendo papo com você, Chico, Mário, foi um prazer estar com você aqui. Muito bem, muito obrigado, Solange Freitas. Mário, muito obrigado. Eu que agradeço, Chico, também foi minha estreia aqui, você já tinha me convidado muitas vezes, né? Mário vai ser convidado, habituei aqui, vai ser, né? E é muito legal trocar essa ideia com os jornalistas, né? A Solange, além de tudo, deputada estadual, porque a gente pode debater mais profundamente esses problemas, não ficar só conjecturando entre nós. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário Jorge Oliveira, muito obrigado a Solange Freitas e especialmente a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.